Salve, seja bem-vindo. Nós estamos aqui nos estúdios da Jovem Pan, no Planalto Central do país, o coração do poder, Brasília. Vamos falar aqui de assuntos muito importantes, mas a política reina. Você sabe que tudo passa pela política, né? A casa que você mora, a escola dos seus filhos e projeção de futuro. Hoje aqui nos nossos estúdios, o deputado General Pazuello, do Rio de Janeiro. Obrigado, Zé. General, muito obrigado por estar aqui nos estúdios da Jovem Pan para essa conversa boa aqui. Esse é um prazer estar aqui na Jovem Pan. A gente assiste a Jovem Pan todo dia. Bom, todo dia de manhã a gente começa com a Jovem Pan. Muito obrigado. General, o senhor saiu da atividade militar e cumpriu ali todos os caminhos, né, passando pelas agulhas negras, um vestibular complicadíssimo, um curso muito complicado, né? Saiu do aspirante e tal, e chegou no Congresso Nacional. É uma nova atividade, uma nova pegada. Qual o estranhamento, qual a dificuldade que o senhor encontrou? Esses dias eu encontrei um general na reserva, perguntei qual a surpresa, ele falou, não tem que fazer barba, mas o senhor tem que fazer barba, continua fazendo barba, né? Qual a diferença que o senhor viu nas duas atividades? Zé, são instituições diferentes, mas são parecidas em algumas coisas. O Exército, ele te dá valores, te dá atributos, desenvolve valores e atributos e te dá a possibilidade de questionar, de criticar. O Exército, não é fácil você comandar e tomar uma decisão sem a crítica interna, sem as discussões internas. Porque as pessoas não trabalham para você, trabalham para a instituição. E elas dizem isso para você de maneira clara. Eu trabalho para a instituição. Então, tem normas, dogmas, conceitos, né? Mas é preciso entender que você discute o tempo todo, você debate o tempo todo. Isso é parecido com a nossa atividade de hoje como deputado. É muito parecido. E a Câmara é organizada com um regimento interno sério de horários, de pautas, de agendas, que é muito sério e muito parecido com as agendas militares. São semelhantes em termos de organização institucional. E vou dizer, é muito bom estar na Câmara. É muito bom ser deputado federal. É um grande erro da nossa geração que nos omitimos politicamente, a maioria de nós, ao longo de décadas. E a gente tinha prazer de falar que local de político eu não frequentava, porque político era ladrão, corrupto, vagabundo, então eu não podia estar perto de político. E com isso, boa parte da sociedade, uma sociedade mais culta, mais estudada, que poderia estar à frente da política do nosso país, se omitiu. E o resultado foram 40 anos de uma política enviesada no nosso país. E a Câmara também é coletiva, né, como o Exército. Eu costumo dizer que a música do Vandré fala que os militares andam em indecisos cordões, morrer pela pátria, viver pela pátria, morrer sem razão. E não é assim. O militar, ele estuda para se chegar a general, são muitos cursos complexos e estuda muito, é isso que o general está dizendo. No governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, houve um grande número de militares ocupando cargos, né, de primeiro e de segundo escalão no governo. Qual a avaliação que o senhor, hoje, olhando um pouco de longe, tomando essa distância, foi certo? Olha só, primeiro foi inevitável, porque o Bolsonaro é eleito sem uma base política. Você ter um governo federal eleito sem uma base política faz com que você vá compor o seu governo, seus ministérios, com as pessoas que você conhece, não com as pessoas que estão com alinhamento político dentro de cada área. Então ele se valeu dos seus conhecimentos. Então a vida dele é uma vida militar, conhecimento militar, e foi se cercando das pessoas que ele confiava para tocar o governo, de forma executiva, é claro. Nesse modelo, até porque o PSL acabou no começo do governo, e o Bolsonaro não tinha nem partido. Um presidente que foi eleito sem uma base partidária, por aclamação popular. Ele foi eleito por aclamação. Bolsonaro foi aclamado pelo povo brasileiro. É aclamado pelo povo brasileiro. E, nesse momento, ele tem que compor um governo. São centenas de cargos. Ele vai se valer... Diria que milhares. Mas que ele precisa indicar são centenas de cargos. Ele precisa trabalhar com o que ele confia
com o que ele entende que daria resultado. Ele vai buscar esse pessoal nas Forças Armadas, conhecidos e indicados de, obviamente, próximos dele. O trabalho desses militares, eu não tenho nenhuma dúvida com relação ao trabalho executivo, mas eu posso te afiançar que faltou muito o trabalho político. Uhum. O senhor chegou ao cargo máximo aqui no Executivo, né, que é de ministro de Estado, de ministro de um ministério importante, o Ministério da Saúde, em plena pandemia, né? Como é que foi esse processo? E o senhor estava na ativa. Preciso entender, eu era comandante de uma região militar. O que é uma região militar? É uma estrutura que engloba as ações logísticas e algumas operacionais de 4 estados: Amazonas, Roraima, Acre e Rondônia. São milhares de vidas e, obviamente, dezenas de quartéis. E eu era comandante. Para sair de lá e vir para os cargos de secretário executivo do Ministério, isso foi uma ordem. Isso não foi uma vontade minha. Foi encaminhamento mesmo de decisão. Bolsonaro, por intermédio dos generais que estavam no comando, me propôs para ser o secretário executivo. Não era para ser o ministro da Saúde, era para ser secretário executivo por até 90 dias. Eu não passei o comando da 12, camarada. Eu fiquei como comandante da 12 até setembro, junto com o Ministério. Acumulando os dois. Acumulando os dois. Porque eu queria voltar para o quartel, que era o meu objetivo de vida e de carreira. Eu sou do Rio de Janeiro, nascido e criado, mas o meu pai era de Manaus. Eu tenho primos, eu tenho irmã que mora em Manaus. A minha família morava em Manaus. E eu queria, obviamente, comandar a 12ª Região Militar e ter uma relação. Ministro da Saúde no meio de um furacão, né? Foi uma correria. Porque o Nelson Teich, doutor Nelson Teich, era o ministro, e depois de 20 e poucos dias da minha chegada, ele pede para ir embora. Acorda de manhã, toma a decisão e sai. Decisão de foro íntimo, acredito eu, porque ele entendeu que a posição ali podia ser muito complicada para ele, como médico e na família. Então ele tomou a decisão de sair. É interessante que, por exemplo, José Serra não era médico e assumiu o Ministério da Saúde. Não, muitos caras que não são médicos. Não sei nem se o atual é médico. Um órgão de gestão, né? O atual é médico. É médico. O Alexandre é médico. É médico. E aí o senhor pegou a pandemia, né? Foi. No meio daquela polêmica, um momento terrível. Eu entendo, general, que foi um erro histórico da humanidade em tentar parar o mundo. Isso não existe. Mas isso vai ser analisado lá na frente. Muitos anos para analisar ainda. Isso é isso aí. Eu acho que a página da pandemia é uma página virada. É preciso compreender que todos se dedicaram muito para salvar vidas. É um absurdo qualquer brasileiro olhar para o outro e achar que uma pessoa que está em cargo de comando ou função não estava tentando fazer de tudo para salvar as pessoas. Eu acredito que muito foi feito. E graças ao trabalho, principalmente da base industrial de defesa, que as pessoas não sabem, nós distribuímos 18 mil respiradores, que era o item mais complicado na pandemia. 18 mil respiradores que o Brasil não fabricava, precisava ser importado. E ninguém conseguia importar. Obviamente pela pressão do mercado externo, sobre a China, sobre os países que fabricavam. Travou tudo, né? E nós fabricamos no Brasil 18 mil respiradores, num processo acelerado, com o Ministério da Defesa, as Forças Armadas e a Base Industrial de Defesa. Não só desenvolvemos os projetos, fabricamos os respiradores e distribuímos para 5.570 municípios. E isso é fato. O senhor sabe que há críticas duras sobre a gestão do Ministério da Saúde, do ex-presidente Jair Bolsonaro, durante a pandemia, né? Há justiça nisso? Não há justiça alguma. O presidente Bolsonaro pode ter falado algumas coisas que não precisavam ser ditas, mas as ações eram todas feitas. Não houve nenhuma ordem direta para mim fazer ou deixar de fazer nada. Faça isso ou não faça isso. As ordens, as decisões e o que fazer foram minhas. O senhor reunia lá o corpo técnico? O corpo técnico estava todo lá. Uhum. O Ministério é muito bem estruturado. Muito estruturado. Todos os médicos estavam lá, os secretários todos.
As decisões eram todas na área médica. É preciso compreender uma coisa, você está falando bastante de pandemia, falando que a gente podia considerar uma página virada, mas é um assunto interessante, né? E eu quero te colocar. O Ministério da Saúde, ele trabalha de forma tripartite, com o CONAS e o CONASEMES. Cada item que você queira, um suporte de copo, que você queira mandar para um município ou um estado, tem que ter 3 assinaturas. Do CONAS, do CONASEMES e do Ministério. Chama-se pactuar o processo decisório. Nós levamos isso ao pé da letra. Cada decisão, cada remédio, cada centavo que foi colocado de forma pactuada tripartidamente. E isso precisa ser dito, porque as pessoas acham que eram decisões unilaterais. Eu não quero mandar para cá, eu quero mandar para lá, eu não faço isso. Tudo era feito, conversado, numa mesa e pactuado, ouvindo estados e municípios. Pois é, general, nós estamos vivendo um momento aí de generais presos, um almirante, ex-comandante da Marinha. Garnier. E eu sei que o senhor conversa muito ali nos meios militares, é natural, né? Como é que o meio militar está vendo, qual é a reação na caserna sobre essa situação? Olha, todos os militares estão muito insatisfeitos com isso. E estar insatisfeito não tem nada a ver com a quebra da hierarquia e disciplina. O Exército Brasileiro está intacto. A força não está estremecida. Eu escuto muito a palavra constrangido. Constrangido é um bom número. Constrangido é um bom número. Não tem como não estar constrangido. Mas o Exército é muito enquadrado. As Forças Armadas são muito enquadradas. E tem que ser assim. Não caberia nenhum tipo de revolução, atrito interno. As pessoas não têm esse mote nas Forças Armadas. E vão aceitar? Já aceitaram, né? Isso não tem que aceitar. Outra frase que eu escuto muito Acho que o tema não é aceitar. É de que foi o CPF, quer dizer, não foi a força. Não, não tem como, não tem nada a ver, não é o CPF, é um general. O general do Exército Brasileiro. Inédito esse. Isso não tem nada a ver, problema do cara, não é problema do cara. A força está constrangida usando esse termo, é claro que está. Não tem nenhum oficial que não esteja constrangido, insatisfeito. Porém, longe de ser indisciplinado. O Exército está intacto. Vai continuar, está apanhando ainda, né, general? Muita Faz parte. Contente. Às vezes apanha, às vezes não apanha. Foi apanha. traidor, que abandonou os seus soldados. Olha, as narrativas são muito complicadas, Zé. Você faz uma narrativa e coloca na internet, coloca num canal de televisão, coloca onde quiser, você conduz a opinião pública. A opinião pública é muito forte. Nós estamos lidando com a opinião pública desde a Guerra do Vietnã, né? É verdade. A Guerra do Vietnã foi perdida pela opinião pública. Foi a primeira compreensão de como destrói-se um exército ou perde-se uma guerra a partir da opinião pública, interna principalmente. Pois é, eu presto muita atenção nisso, converso muito com comandantes militares que falam nessa nova arma, a comunicação. A gente viu que a comunicação foi a grande arma do Zelensky na Ucrânia contra a Rússia. Era o que ele tinha, né? Uma grande luta também de Israel contra o Hamas, quer dizer, Israel está perdendo a guerra da comunicação, está dando a impressão de que Israel que provocou a guerra e que foi o terrorista que invadiu outro país, né? É muito doido isso. Eu vou te dizer, é muito importante a comunicação. Quando eu vim da Operação Acolhida, na Operação Acolhida, lá em Roraima, eu fui o primeiro comandante, eu que instalei aquela estrutura lá com a minha tropa. E eu fui muito apoiado pela comunicação, pela mídia, muito. E ali eu devo a todos naquele momento, naquele espaço, por tudo que foi apresentado e mostrado que era necessário fazer o trabalho, que as vidas precisavam ser salvas, as pessoas estavam numa vulnerabilidade extrema. Eu estou falando de 660 mil venezuelanos que entraram sob o meu comando em 2 anos. Entravam 1.200, 1.100 por dia. Hoje entraram 20 mil, hoje que eu digo, em 30 dias. Nos últimos 30 dias entraram 20 mil venezuelanos em Pacaraima.
Pois é preciso compreender que ali a comunicação foi fundamental. Sim. Só entrando num parênteses, os deputados e senadores de lá, do estado de Rondônia, de Roraima, me dizem que isso está atrapalhando a cidade. 80% dos partos lá são de venezuelanos. A realidade... venezuelanos entram com autodeclaração, não tem documento. É assim mesmo, né? É assim frágil mesmo. assim? É frágil. Claro que se monta toda uma estrutura para buscar antecedentes, buscar tudo que se pode, mas eles são um país muito desorganizado. Eles quase não têm documentos. Quase não têm documentos. Eles não têm vacinas de nada. O papel do senhor era distribuir esses... O papel era recebê-los. Foi montada uma operação com 115 agências trabalhando juntas. 115 agências e instituições. Civis, públicas, privadas, todas. Internacionais, agências da ONU. E recebia-se todos os dias as pessoas. Eram, digamos, triadas num ponto de triagem e ali recebia o destino se ia buscar imigração ou refúgio, ou se queria só mesmo passar, porque tinham condições de ir para outros países, outros estados, de maneira própria, seguir o seu caminho. O fluxo maior nem era para o Brasil, né? Não era para o Brasil. O Brasil foram 8 milhões e meio de venezuelanos que saíram da Venezuela. 8 milhões e meio é um número. Estão falando de 25% da população do país já saiu da Venezuela. 2 uruguaios. Imagina, 8 milhões e meio, cidade do Rio de Janeiro inteira. Pegando tudo, de ponta a ponta. Então a realidade foi muito dura e eu fui muito apoiado pela mídia ali. E quando eu cheguei no Ministério, eu tentei de tudo para que a gente mantivesse a relação boa com a mídia. Não foi fácil. Nós perdemos a FSB, que era a companhia que trabalhava com a comunicação do Ministério, numa decisão administrativa errônea, antes de eu assumir. E nós não conseguimos mais montar a estrutura de comunicação que precisava ter dentro de uma pandemia. A gente não conseguia se comunicar. As decisões eram tomadas, as coisas eram feitas, os equipamentos eram entregues, tudo era feito, mas achava que não estava fazendo nada. E a gente não conseguia se comunicar porque não tinha uma estrutura de comunicação redonda. Eu falei aqui no uso da comunicação na guerra, mas eu visitei o Museu da FEB lá em São João del Rei e vi que lá, assim, existiam na época, né, que o 11º Batalhão de Infantaria, que era o BI, né, lá em São João del Rei, ele lutou bravamente na Segunda Guerra, e fez conquistas importantes, como Castel Novo, Montese. Né? E lá eles fizeram uma guerra de comunicação que era diferente, jogando papéis de avião, jogavam panfletos, né? Descredibilizando os soldados brasileiros, dizendo que eles vinham de muleta. O nome disso... Cobra. O nome disso, para você entender, é a guerra psicológica. Isso. Então isso aí já existe, sempre existiu. Sempre existiu. Só que agora a internet... As operações psicológicas, dentro das operações psicológicas existe a guerra psicológica, que é contra o inimigo. E as ações psicológicas, que é para fortalecer o moral da tropa. Isso é uma coisa estudada e é séria nas Forças Armadas. Estudada e sério. Eu não tinha nenhuma dúvida de que eu precisava equilibrar a guerra da comunicação. Era um assunto interno diário. Nós trocamos várias equipes de comunicação e a gente não conseguia fazer a comunicação acontecer. Não era por falta de ações, não era por falta de vontade. Era realmente difícil pegar uma companhia, uma agência de comunicação que nunca tinha trabalhado no Ministério, no meio de uma pandemia, assumir a posição da agência anterior e continuar fazendo o trabalho que precisava ser feito. Foi muito complicado isso aí. Falar em guerra, general, a gente está enfrentando uma guerra interna. É verdade. Que é a luta contra as facções criminosas. Está na porta. O senhor é de um estado muito complexo e que convive muito com isso, né? O senhor vê a possibilidade de uma saída para essa situação, principalmente o Rio, mas não é só o Rio. Olha só, é preciso compreender que as favelas hoje ocupam 2/3 da cidade do Rio de Janeiro. São 1.800 favelas no Rio de Janeiro. 900 favelas só na cidade do Rio de Janeiro. 1.800 favelas, cara. 1.900 só no Rio de Janeiro. As pessoas não compreendem isso.
acham que não, é só o Alemão, é só a Rocinha, é só a Maré. Não, elas estão espalhadas por todos os lugares. Todas dominadas. Todas elas em si estão dominadas por alguém. Ou pelo Comando Vermelho, ou pelo Terceiro Comando Puro, ou pelas milícias, ou por associações e estruturas internas, narcomilícias. Olha, é uma situação muito complicada e combater isso é uma ação conjunta que precisa ter entre o governo federal, o governo estadual e o governo municipal. É intergovernamental. Eu tenho um projeto de lei que já está entregue à mesa diretora da Câmara com pedido de urgência dos líderes, que é para alterar o artigo que obriga os governadores que, quando solicitem GLO, declarem que as forças de segurança estão sem condição nenhuma, né? O termo correto é a inoperância das forças de segurança, né? Não tem mais como continuar. A falência correta, o termo correto é falência. O projeto de lei diz o seguinte... O Rio está perto disso. O projeto de lei diz o seguinte, que para que o governador solicite apoio do governo federal, que é o GLO, para retomar territórios ocupados pela milícia, ou pelas facções, pelos narcoterroristas, não precisa decretar falência. O governo federal pode decretar GLO sem essa demanda. Isso facilita a decisão do governo federal e facilita a posição do governo estadual. Isso tem que ser aprovado, isso muda o jogo. Pois é. É um ponto muito polêmico, né? Os comandantes militares não gostam de GLO, que é expor soldados não treinados para aquele tipo de operação e há uma confusão grande nas Forças Armadas. E há ideias de usar uma Força Nacional, em vez da Força Nacional, que se crie um conjunto de polícias nacionais. Imagina. Olha só, quem tem que combater o narcotráfico no Rio de Janeiro... Recentemente... Quem tem que combater o narcotráfico são as polícias do Rio de Janeiro, apoiadas pelo governo federal no que for necessário. Existem N ações militares que podem não ser necessárias, que são necessárias, que não podem ser as de entrar. São as ações de apoio, ações logísticas, ou de cerco, ou de inteligência, ou de tudo que for necessário. O que não pode é achar que não tem que fazer. A guerra urbana é uma especialidade do Exército. Se nós estamos numa guerra urbana, como que o Exército não está preparado para uma guerra urbana? Você acha que é esse ponto mesmo, uma guerra urbana? Qual é a tua dúvida? Nós estamos numa guerra urbana, pelo amor de Deus. Estilo de guerrilha, né? É uma guerra assimétrica, né? É uma guerra híbrida e assimétrica. Para quem não sabe o que quer dizer isso, você tem grupos pequenos contra grandes estruturas. Só que grupos pequenos bem organizados, fazendo estrago na base da grande estrutura. Isso é uma guerra assimétrica, de tamanhos diferentes de estrutura de combate. E a guerra híbrida é aquela que não é apenas batida de frente. É a narrativa da comunicação, é uma guerra híbrida. Por exemplo, o uso da comunicação com narrativas para desacreditar uma operação é uma guerra híbrida. Então, é preciso compreender... Pois é, está tendo operação nessa guerra híbrida. O governador muito sério, Zé. É muito sério. O governador do Rio tem agora uma operação, eu acho que um desafio, é de tirar todos os entraves, né? As barricadas, e são mais de 400 barricadas. Abrir o Rio de... É impressionante isso. Zé, mas... eu vou te fazer uma pergunta. Vamos falar de golpe de Estado? Vamos. Sim. Então vamos lá. O que tu achas de um deputado votado pelo tráfico que ocupe a Alerj no Rio de Janeiro, um cargo da Alerj? Há pouco, TH Joias, vem do tráfico. O que tu acha do tráfico eleger um deputado estadual, colocar na Assembleia Legislativa, dentro da democracia, dentro do Estado democrático, vindo do Estado paralelo? Que é um Estado paralelo. O Estado paralelo vem para dentro do Estado democrático, recebe poder e recursos que ele vai investir no Estado paralelo para tomar mais espaço do Estado democrático. Eu fui claro? Olha só, o Estado paralelo elege democraticamente, no nosso sistema,
um deputado estadual que vai para a LERJ. Porque ele é protegido pela Olha só, mas foi eleito. Os outros deputados foi não eleito, entram, né? Foi eleito, brother. Eleito. No nosso sistema eleitoral, ele foi eleito. E ali ele vai pegar os meios do Estado democrático para investir no poder do Estado paralelo. E proteger o governo. O que vai acontecer? Estado paralelo vai crescendo. Isso não é um golpe de Estado? Sim. Isso é um golpe de Estado, cara. Está acontecendo todos os dias no nosso país. É uma ocupação. Estão ocupando o Estado democrático. Aí tem outros chegando aí. Estão outros chegando. Quantos foram eleitos por votos que foram basicamente de dentro de facções e comunidades? A informação que eu tenho é de 12. Pois Dos 513 deputados, 12 tem ligação. Imagina, federal, né? E os estaduais, cara. E os vereadores. Então, o Estado Democrático de Direito, ele está dilacerado por dentro. Mas não por causa de posições políticas de direita ou de esquerda. Ele está sendo consumido pelo narco-estado, que é paralelo. Isso é um golpe de Estado, que as pessoas não querem ouvir. Preferem discutir se o Bolsonaro falou besteira ou não. A realidade é, nós precisamos reorganizar as leis, ajustar e adequar as leis para a civilização de 2025, leis de 40, 60 anos, que não funcionam mais. Essas leis estão cheias de brechas que o inimigo, aspas, que o Estado paralelo usa para manter os criminosos soltos. Deputado, me diga uma coisa, o senhor acha que o governo tinha possibilidade de combater? Quer dizer, o governador do Rio errou em deixar chegar a esse ponto? Só errou de não ter feito antes. Pois é, mas... Olha só, o único erro é não ter feito antes, mas o espaço político e preparatório demorou para acontecer. Nós vimos numa DPF 635... E recebeu o apoio da população. Olha só, nós vimos numa DPF 635 do que foi anos. As facções se fortaleceram, ocuparam posições, fizeram mais barricadas, ocuparam posições preparadas para se defender das incursões da polícia e de outras facções. Nós estamos falando de território ocupado. Sem soberania. Sem nenhuma soberania. Zero. Já então, a decisão de ir já foi tarde, mas talvez não havia o espaço político e o apoio necessário para agir. É muito legal você andar no Rio e ver um carro da polícia passar e as pessoas aplaudirem. Tá bom? Você vê um policial, sempre eu pergunto nas minhas palestras, eu pergunto quantas vezes você desceu ou foi até um policial para agradecer o serviço dele? Quantas vezes você foi lá e diz muito obrigado pelo seu serviço, guerreiro, por estar aí expondo o seu próprio corpo para nos defender numa cidade dominada pelo narcotráfico? É isso mesmo. Então, como você vai esperar que essas pessoas se sintam parte da sociedade? Eles se sentem à parte da sociedade e não se sentem apoiados. É nossa missão apoiar as polícias militar, polícia civil, polícia federal, apoiar o sistema policial brasileiro. É nossa missão apoiar o governador Cláudio Castro, que tomou decisões duríssimas, com risco pessoal. Cláudio Castro nunca mais anda no Rio de Janeiro, nem ele, nem ninguém, sozinho. Quem tomaria essa decisão? Olha só, volto a colocar para você. Ou nós retomamos os territórios como nação, com os 3 governos trabalhando juntos, nós nunca mais podemos ter prefeituras dizendo que não tem nada a ver com segurança pública. A cidade é da prefeitura. Ou seja, todos estão sob o comando do governo municipal. O Estado, o governo estadual, ele é quase etéreo nesse jogo. Ele não tem cidade. Ele tem um Estado que engloba as cidades. Como o governo municipal, os governos municipais no Rio, de 92 municípios, podem dizer que não tem nada a ver com segurança pública. Se a Constituição diz que é dever de todos, o dever de todos, o dever de todos, o direito do cidadão e a responsabilidade é do Estado, mas não é Estado da Federação, é o Estado brasileiro, de forma lato. Tá? Então, é preciso entender que
A decisão foi fundamental, necessária e atrasada, mas com certeza dentro de um tempo necessário para ter o respaldo político para tomar aquela decisão. General Pazuello, deputado federal do Rio de Janeiro, nessa conversa boa aqui, falamos sobre assuntos importantes. Muito obrigado por estar aqui nos estúdios. Podia falar a noite inteira. E muito obrigado a você que esteve aqui acompanhando o Ponto Final. É isso aí. Muito obrigado. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.